Olá, amigones, eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você sabe que está no Games on the Table. E hoje a gente vai falar sobre Recicle Tempos de Crise. Esse é um jogo de 2009, um jogo brazuca. Ele foi lançado, a sua primeira edição, pela Bico de Lacre. E depois ele teve uma reedição pela Galápagos Jogos, tá bom? Isso daqui, a que eu tenho, é a da Bico de Lacre, tá bom? É um jogo do Luís Coelho e, pra mim, na minha humilde opinião, o melhor euro nacional já lançado até agora. Só que no tempo, né, em que ele foi lançado, não haviam poucos canais de vídeo review, e ele saiu com algumas edições, uma edição limitada, né? Então passou desapercebido aí em questão da divulgação em vídeo, né? Mas se você consultar, você vai ver que as avaliações, né, e as análises do jogo, todas elas dão conta de que se trata de um bom jogo, tá bom? Recomendado para jovens acima de 14 anos, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui dentro dessa caixa. Então aqui a gente tem os componentes do Recicle. Lembrando que essa daqui é a primeira edição, tá bom? A edição feita pela Bico de Lacre. A edição mais artesanal do jogo. Eu vou começar já mostrando as peças, né, que simbolizam o material reciclável, que é muito bacana, cara. Isso daqui, eu não sei exatamente do que é esse material, né? Mas é um material muito joia. Então tem um pessoal, alguns, né? Alguns poucos. É tipo um chinelo, né? Material que usa para fazer um chinelo, alguma coisa assim. Ó. O pessoal que conhece mais sobre o assunto, depois pode me ajudar. Esse daqui parece ser um pouquinho diferente dessa textura. Parece ser um EVA, né? Um EVA esse daqui. O outro pode ser também um EVA. Mas aqui são os diferentes, né? O verde é o vidro, o marrom são um material orgânico, tá bom? O amarelo aí, né? Seguindo as cores, né? De reciclagem, né? De reciclagem sustentável. O amarelo é o metal. Esse aqui azul é o papel. O branco, vamos passar o vermelho aqui, o plástico, tá bom? É muito legal que você pode destacar essas peças aqui, e conforme elas voltam pro suprimento geral, você pode colocar aqui de novo, elas ficam organizadas no jogo. E essas aqui são do longa vida, né? Que tá um pouquinho sujinho aqui, né? Como a minha edição veio faltando uma peça, não dessa daqui, ela veio faltando essa aqui, se eu não me engano, ó. Esses marcadores aqui de primeiro jogador. Veio faltando um desse aqui. Aí eu esperei uma outra remessa para conseguir uma outra remessa do jogo para conseguir essa peça. E daí o Luigi mandou para mim esses marcadores aqui que ele usa, também pode ser usado como o longa vida, né? Que é tudo feito realmente de material reciclável, né? De peças aí de embalagens. Então, muito bacana, muito jóia aí. Aqui, ó. Bacana, né? Então, a gente tem as cartas, né?
as cartas não, os cartões, né, de ação, onde você pode fazer algumas ações diferentes no jogo. Você tem aqui os marcadores dos catadores de lixo. O material, ele é um pouquinho toscão assim, né? Que eu acho que tem a ver com o fato dele ser um euro, né? E tem a ver também com o tema do jogo. Isso que é legal, esse daqui é papelão, ó. Esses marcadores aqui, ó, são marcadores de papelão. Não lembro exatamente o que cada um, depois a gente vai ver no jogo com mais calma, mas são de papelão. Aqui, ó, né? Esse aqui é o marcador das fases também, é de madeira, tá bom? Aqui a gente tem os equipamentos de reciclagem, né? Bom, esses aqui, ó, equipamentos de reciclagem, né? Também são de papelão, né? Não são muito grosso, mas ateliê, depósito. Depois a gente vai mostrar cada um deles. Mas o material, ele tem a ver com o tema do jogo. Isso que é legal, né? É feito de um material reciclável. Aqui tem alguns personagens, o design. Isso aqui para material orgânico, né? Usina de gás, o caminhão de coleta de material orgânico. Enfim, aqui mais um equipamento para reciclagem de longa vida, embalagens longa vida, tá bom? Aqui a gente tem o aterro sanitário de cada jogador, né? Pode jogar até 4 jogadores, tá bom? Então isso aqui, na verdade isso aqui é a cooperativa, né? De cada jogador. Dentro da cooperativa de cada jogador, você tem um espaço aqui para o aterro sanitário, na esquerda, e aqui você coloca os seus equipamentos de reciclagem, e aqui um pequeno depósito que você pode guardar algumas peças excedentes, que é pouco, tá bom? Tem essas fichas aqui já do primeiro, segundo jogador, né? Tá bom? Depois eu vou explicar porque que vem 1 e 3 aqui. E a gente tem esse aqui que é o carrinho de cada jogador, né? O pessoal que faz a coleta do lixo, né? Eles vão trazer para cá os materiais. E aqui o armazém público, onde todo mundo tem acesso aqui para vender e para comprar os materiais recicláveis. Bom? E o tabuleiro central, muito bacana também, eu acho essa arte muito legal, né? Onde você tem essa parte aqui, onde você vai fazer a coleta, onde você vai... a primeira parte do jogo vai se... primeira fase do jogo vai se passar tudo aqui. E você tem os materiais recicláveis, né? Aqui. Você tem 4 pontos de coleta de material orgânico, compra de cartas, enfim, a praça no centro ali. Você tem alguns pontos de cooperativa, quando você leva o que você coleta para sua cooperativa, tá bom? E aqui do lado é a parte de grana, né? Opa, melhorou, né? A parte de grana. Como a gente está tratando de tempos de crise, né? Eu acho que o jogo no Brasil, pelo menos, sempre vai ser atual, gente. Sempre vai ter uma crise rodando aí. Isso aqui é o que você pode ficar devendo, né? Tá bom? Você pode ficar devendo até menos 10, tá? E aqui a pontuação do jogo, aqui em cima, ó. Vai acabar lá no 40, tá? Tá meio de ponta cabeça assim, né? Mas poderia estar para esse lado aqui, mas ficou do outro lado. Paciência. Marcadores do turno, ok? E vamos lá pro jogo, né? Vamos dar uma olhada como é que funciona. Então esse daqui é o tabuleiro central.
Não é um jogo complicado de explicar. O jogo é dividido em 3 fases, né? A primeira fase é a fase da movimentação dos catadores, né? Onde eles vão se movimentar aqui, coletando coisas, coletando cartas, enfim, de forma alternada. Eu coloquei um setup para um jogo de 3 jogadores, ó, bom? O branco, o laranja e o verde, aqui pronto para pontuação. Esse daqui a gente usa para marcação do turno, tá bom? Primeiro turno. Aqui no cantinho a gente tem os 3 para o dinheiro, tá? E você vai usar os seus 3 catadores, primeiro o número 1, depois o número 2, depois o número 3, de forma alternada com os outros jogadores, né? Lógico que no começo do jogo você não tem os catadores aí no tabuleiro, né? Então você vai colocar, e à medida que você vai colocar, você vai fazer a ação ou vai coletar o material da posição que você escolher. A segunda parte do turno são as compras no armazém público. Então a gente vai usar esse outro tabuleiro aqui, ó, onde a gente tem o armazém público aqui, tá bom? E a gente vai comprar material aqui, tá bom? E a terceira e última fase é quando vai acontecer a reciclagem dos materiais propriamente ditos, ok? Então tudo que você coletou, tudo que você trouxe para a sua cooperativa, aqui, né? Tudo que você trouxe para esse seu tabuleiro aqui, seu tabuleiro pessoal da cooperativa, seja material orgânico ou material reciclado, onde você vai comprar equipamentos de reciclagem aqui, eles vão ser processados na terceira fase, tá bom? Então vamos lá. Primeira fase do jogo. Movimentação dos catadores pela cidade. Então o que eles podem fazer? Na verdade, inicialmente, eles devem se mover e coletar os materiais, ou entrar na cooperativa, ou na praça, ou pegar cartas aqui. Então vamos ver cada uma dessas possibilidades. Todo espaço aqui, né, que você tiver desenhado os materiais recicláveis, você vai coletar esses materiais. Então, imaginando que você para aqui no metal e no plástico, né? Na verdade, você tem aqui, ó, 2 metais, né? 2 latinhas. Então, você vai pegar lá 2 metais e um plástico. Tá bom? Você vai coletar esses materiais, né? E você vai levar todos esses materiais coletados no carrinho do seu catador de lixo, tá bom? Do seu catador de material reciclado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então você põe aqui, pega 2 metais e um plástico. Você vem aqui para sou o jogador branco, certo? Vou colocar aqui, ó, meus 2 metais e um plástico. Existe a opção também de eu pegar um material orgânico, né? Que é esse tipo de material aqui, ó. Em quais casas você pega esse material? Nessas 4 casas aqui, ó. Bom, então toda vez que eu entro numa casa dessa de material orgânico, eu posso pegar até 2 materiais. O jogador 1 entrou aqui, depois o jogador 1 dele entrou aqui, o jogador 1 entrou aqui, agora vamos para o jogador 2. O jogador 2 começou aqui, então ele vai coletar 2 peças de material orgânico. O material orgânico, ele vai direto para a sua cooperativa. Então, ó, essa é a cooperativa do jogador branco, certo?
A gente usa esse marcadorzinho aqui, né, para marcar que você está na cooperativa do jogador branco. Bom, e você põe direto aqui, ó, esses dois materiais orgânicos direto no seu aterro sanitário. Se o espaço em que você colocou o seu catador de material orgânico ele já tivesse ocupado, aí você só poderia pegar um material orgânico, tá bom? E os espaços de equipamentos, ele só suporta um catador. Então, nesse caso, esse espaço aqui está bloqueado, esse espaço está bloqueado, esse espaço está bloqueado, porque já tem um catador aqui, bom? Um outro espaço que também comporta até 2 catadores é o espaço das cartas, né? Então, são esses 3 espaços aqui, onde você vai escolher uma dessas cartas aqui. Se você estiver sozinho, então vamos supor que o jogador 2 colocou aqui, o outro 2 colocou aqui, o 3 colocou na carta. Você pode escolher 2 cartas, tá bom? Se esse local, por algum motivo, ele já estiver ocupado, então você, se você quiser utilizar esse local, você só vai comprar uma carta. O deslocamento, para a primeira colocação, né, você vai escolher onde você vai colocar os seus catadores, mas a partir do segundo turno eles só podem deslocar uma casa adjacente, tá bom? Nesse caso ele não pode vir por essa casa porque essa aqui já está ocupada. E o primeiro jogador ele vai sendo rodeado à medida em que você vai passando os turnos do jogo aqui, tá bom? O último espaço que sobrou para a gente explicar é o espaço da cooperativa. Então, se você coloca um jogador seu no espaço de cooperativa, você vai comprar, né, as peças que você colheu, você vai comprar do seu catador e levar para a sua cooperativa. Bom, então depois a gente vai ver os equipamentos aqui. Você pode armazenar nos equipamentos ou utilizar o depósito. Uma pergunta, né, sobre a temática do jogo é se esse catador ele trabalha para você, por que você tem que comprar dele, né? Então você tem que imaginar que ele é um freelancer, né? Ele não é um trabalhador de carteira assinada, bonitinho, né? Ele te dá exclusividade, esse catador, mas ele cobra alguns valores, tá bom? A primeira peça sai um pouquinho mais cara, a segunda peça sai um pouquinho mais barata. A gente vai ver mais pra frente como é que funciona essa tabelinha aqui. Outros 2 lugares que a gente tem aqui é a lixeira, né? Onde ela se autoexplica, né? 3 diferentes. Então, se eu colocar o meu catador aqui, né? Imaginando que ele estava aqui, na outra rodada ele moveu para cá. Você pode pegar 3 recursos quaisquer diferentes, né? De material reciclável. Então, isso aqui é um exemplo aqui, um papel, um metal e um plástico, tá bom? E mandar para o carrinho do seu catador. E uma outra posição que você pode também utilizar aqui é a praça, né? Quando você põe o seu catador na praça, você tem 2 opções. Ou você deixa ele aqui e você ganha 1 ponto automaticamente, né? Ou se não, porque você valorizou o descanso dele aqui, ou se não, você pode, no mesmo movimento em que você coloca o catador na praça, você ir para qualquer uma das posições aqui ao redor do mapa que tem uma árvorezinha aqui. Então você pode coletar 2 papéis, você pode coletar aqui 2 embalagens longa-vida, 2 vidros, enfim, um material orgânico, né? 2 plásticos, ok? Uma outra coisa que
que você também vender materiais coletados no seu carrinho para o armazém público. Você pode vender até 3 peças por 1 prata, que é a moeda do jogo, cada peça. Então, todos esses materiais que você coletou durante essa primeira fase, né? Vamos pensar que você coletou 3 vidros aqui e você coletou um papel, ok? Você pode vender esse material para o armazém público, ok? Ele sempre vai ocupar as posições de maior valor. Esse valor aqui é para outra coisa, né? Quando você vende para cá, você vai vender só por 1 prata. Então eu posso colocar esse cara aqui, 1 prata, posso colocar esse cara aqui, 1 prata, e eu posso colocar mais um desse aqui embaixo, 2 pratas. Se eu fosse vender os 3 verdes, né? Como eles ocuparam essa posição, depois eles vêm para essa opção, para essa posição aqui, tá bom? Você vai ganhar um troquinho aí, né? Imaginando que eu vendi essas 3, eu vou ganhar aqui 3 pratas, tá bom? A cada movimentação do seu catador, você pode vender 3 materiais recicláveis, tá bom? Só materiais recicláveis, que é o material que vai para o carrinho do seu catador, tá bom? Então você pode vender até no máximo 9, tá bom? E ganhar 9 de dinheiro vendendo 3 a cada movimentação do seu catador. Outra coisa que você pode também fazer você pode adquirir uma ficha para sua cooperativa. Então, a gente tem zilhões aqui de possibilidades de ficha. Eu não vou explicar cada uma delas agora, tá bom? Eu só vou mostrar para vocês aqui. Ok? E que existem muitas possibilidades estratégicas para você incrementar a sua cooperativa. Então, dependendo da estratégia que você vai adotar, né, se é uma estratégia mais com uma maior ênfase na parte financeira, ou se você vai utilizar mais os materiais recicláveis, ou se você vai utilizar mais o aterro sanitário, enfim. Se você vai se endividar mais no começo, ou se você vai capitalizar uma grana para não ficar devendo. Então, dependendo da sua estratégia, você vai comprar esses materiais aqui. Tem mais aqui, ó. Tá bom? Eu vou explicar depois cada um deles. E uma outra coisa que você pode fazer também é você usar as cartas de ação. Os cartões, né? A maioria deles você pode usar já quando você compra, né? Alguns são possíveis, outros não, né? Por exemplo, esse de deslocamento permite o seu, só para dar um exemplo, né? Permite o seu catador movimentar 4 espaços. Como você já moveu ele até a carta, você não pode usar ele na hora que compra, mas o próximo catador a se movimentar pode utilizar essa carta aqui. Tá bom? Depois eu vou explicar cada uma delas. Então, fazendo um breve resumo aí, o que você deve fazer: se movimentar. O que você pode fazer: você pode comprar equipamentos, tá bom? Você pode comprar cartas e você pode vender vender recursos recicláveis para o armazém público, ok? Essa é a primeira fase.
A segunda fase do jogo, ela é muito, muito simples. E você vai comprar materiais no armazém público. Então, como que acontece isso, né? Numa ordem inversa, então o primeiro jogador da primeira fase vai ser o último, né? E o último jogador da primeira fase vai ser o primeiro. Então, em sentido anti-horário, você vai ter 3 rodadas de compra. Na primeira rodada, os jogadores vão poder comprar uma peça, um produto do armazém. Então, o jogador branco foi o primeiro na primeira rodada, ele vai ser o último, imaginando que o verde foi o último, o verde pode comprar um, seguindo essa tabela, aí sim, né? Essa primeira peça vale 2, essa segunda peça vale 2, caso tivesse outras peças de vidro aqui, toda essa parte aqui da direita vale 1, bom? Então aqui, ó, tá muito fácil, né? Rodada de compras na segunda fase. Uma peça, depois você pode comprar até 2 peças e depois uma peça. Ou seja, na segunda fase você pode comprar no máximo de 4 peças aqui. Bom, então, qual que é o lance aqui, né? Você tem que ficar de olho o que o pessoal está trazendo para cá. Então, se eu, naquela fase, na primeira fase, comprei um equipamento de reciclagem de vidro, coloquei aqui na minha cooperativa, e eu vou estar interessado em adquirir essas peças de vidro para poder fazer a reciclagem, pelo menos 2, né? Eu vou adquirir essas 2 peças. Se puder comprar essa terceira, se ninguém pegar, né, eu puder comprar essa terceira para deixar armazenado lá no meio da cooperativa, melhor ainda. Vou pagar até mais barato, vou pagar 1. Tá bom? Então tem uma relação do que você está coletando com a estratégia que você vai usar, né? Porque, não sei se vocês repararam aqui, só tem espaço para 2 equipamentos. E a gente tem 4 tipos de produtos recicláveis, né? E o aterro sanitário, onde o produto vem direto para cá. Bom, o aterro sanitário, toda vez que você recicla 3 peças, você ganha 1 ponto, né? E isso você pode fazer a qualquer momento do jogo. Você pode ter no máximo 12 peças aqui. Se você reciclar as 12, você ganha 4 pontos. Mas tem como você otimizar isso, a gente vai dar uma olhadinha. Ok? E a terceira fase é a fase em que você vai efetivamente reciclar. Então, imaginando que a gente está assim, ó, né? E você, essa quantidade de símbolos que você tem do material é a quantidade do que você pode estocar na peça, né? Então, você poderia fazer assim, né? Aqui, vamos supor que eu estou numa situação bem bacana aqui. Deixa eu ver quantos símbolos tem. Tem 3 aqui e aqui. Como que acontece essa parte da reciclagem? É muito simples. Dependendo do equipamento que eu tenho aqui, eu vou reciclar 2 vidros, ou seja, essa peça aqui, a gente vai ver com mais detalhe, mas ela vai reciclar no máximo 2 vidros. Ela vai me dar 1 ponto e 4 de dinheiro. Então eu vou reciclar isso daqui. Ele volta para o suprimento geral do jogo, né? Você pode colocar aqui, voltar para cá ou não, né? Fazer um montinho do lado aí. E você vai ganhar 1 ponto e 4 de dinheiro. Essa peça aqui, ó,
eu tenho 5 plásticos, né? Então eu posso fazer uma reciclagem de 2 aqui e uma reciclagem de 3 aqui. Eu vou ganhar 1 ponto aqui, 5 de dinheiro, 2 pontos aqui e 8 de dinheiro. Totalizando 3 pontos e 13 de dinheiro, tá bom? Caso eu tivesse 2 plásticos, eu poderia fazer 2 vezes essa reciclagem aqui. Primeiro ciclo de reciclagem, segundo ciclo de reciclagem, 4 peças voltam para o estoque, para o suprimento geral do jogo, e eu ganharia 2 pontos e 10 de dinheiro, tá bom? E, finalmente, ao final do jogo, o jogo termina, né? Ha. Ao final do jogo, ganha, como todo bom eiro, aquele que tiver mais pontos de vitória. Só que a gente falou várias formas de você ganhar pontos de vitórias e de você perder também, né? No final, então, você vai contar a trilha de pontos, né? Vai somar, vai anotar aí a sua pontuação na trilha de pontos, pode ser mais do que 40, bom? Eu tirei aqui embaixo, né? Tampei o tabuleiro para a gente poder visualizar melhor. Uma outra forma de você ganhar pontos também é com o seu dinheiro, né? Dá para fazer bastante ponto com isso no final do jogo. Cada 5 pratas que você tiver no final do jogo positivo, lógico, equivale a 1 ponto de vitória. Tá bom? Uma outra forma de você ganhar pontos também são com alguns equipamentos, né? Os equipamentos aqui que tem esse quadradinho cinza aqui, né? Você ganha alguns pontinhos aqui, né? O caminhão, né? Já mostrei. Da eficiência e da usina de gás. E existem também formas de você perder pontos, né? Se você acabar o jogo devendo dinheiro, cada prata que você estiver devendo, mais os juros, né, equivale a 1 ponto negativo. Ou seja, se você estiver devendo 3 pratas, né, você vai pagar 5 pontos aqui, tá bom? Porque você paga o que você deve, as 3 pratas, mais os juros, né, que você teria que pagar caso estivesse devendo 3 pratas. Então é só você seguir as casas vermelhas aqui, tá bom? Uma outra forma também de você perder pontos é caso ao final do jogo você não tenha essas 2 casas ocupadas. O que tiver faltando aqui vai te dar menos 1 ponto, tá bom? Soma tudo isso, vendo que dá, e você vai saber quem ganhou, quem perdeu. Também tem aqui, dei uma olhada na internet, mas deve ter no manual da Galápagos isso daqui, um resuminho aqui dos turnos do jogo, né? Tem essa tabelinha aqui de valores, né? Ela já vem no tabuleiro lá do carrinho, né? Mas tem um resuminho aqui sobre a compra direta do carrinho, como que acontece, e também um resuminho aqui de como você lidar com os materiais orgânicos. Ok? E é isso. Basicamente o jogo é isso, tá bom? Tem uma briga muito intensa aqui, tá bom? Tem uma
tem uma parte que você tem que observar muito qual a demanda do que o jogador vai reciclar, ou seja, se o jogador ficar sozinho no metal, o metal ele dá muita grana, muito ponto. E ele trazer só metal para cá e estiver sozinho, sem nenhuma concorrência, ele vai ganhar muito ponto. Então, você pode evitar isso colocando o seu catador, às vezes, num espaço em que ele iria coletar metal, enfim, várias estratégias aí. Eu vou terminar essa primeira parte aqui, e essa daqui é a visão geral do jogo, tá bom? Eu vou fazer uma segunda parte, onde eu vou mostrar para vocês os equipamentos, né? E eles mudam muito o jogo, mostrar as cartas, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo, enfim. Eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table.